Bem, agora nós vamos avaliar a solução do oscilador harmônico forçado. Como vocês viram, esse sistema ele tem a ação, além da força elástica, de uma força externa, sem atrito. Tá bem? Então, a equação de movimento desse caso seria dada pela seguinte relação. Massa vezes a aceleração igual a força elástica mais essa força externa que vamos escrever, em princípio, como uma função genérica do tempo. Nós vamos escolher aqui, investigar a situação em que esse f de t vai ser uma força do tipo harmônica, ou seja, um f0 cosseno de uma certa frequência vezes o tempo. Tá? Então, vamos reescrever essa expressão de uma maneira mais adequada. Dividindo todo mundo por m, como a gente já fez nos outros casos. Então, vou ter d2x dt2, mais, passando esse termo para o lado de lá, ômega quadrado vezes x, igual a f0 dividido por m, vezes o cosseno dessa frequência externa, vezes o tempo. Tá? Onde, novamente, esse ômega 0 corresponde à raiz quadrada da razão entre a constante elástica e a massa. Bom, a diferença dessa equação para as anteriores que nós vimos é que essa equação não tem um zero aqui desse lado. Isso torna essa equação uma equação dita não homogênea. Tá? E para equações não homogêneas, a maneira que eu resolvo elas é ter uma solução do seguinte tipo. Minha solução geral vai ser constituída de uma solução dita homogênea, tá? Que resolve a parte homogênea da equação, mais uma solução particular. Bom, onde, então, né, esse xh, que é a solução homogênea, é solução da seguinte equação diferencial, que é a versão homogênea dessa daqui, ou seja, com zero do lado direito. Tá? Então, teria essa daqui igual a zero. Bom, essa equação é a equação do oscilador harmônico simples, que nós já vimos tem uma solução do tipo uma amplitude cosseno de ômega 0t mais uma fase φ, né, onde essas constantes aqui são determinadas pelas condições iniciais. Bom, e a solução particular? Eu vou chamar de 1 essa equação aqui, tá? A equação que a gente quer resolver. Bom, então esse xp é uma solução particular da equação 1. Como o próprio nome diz, essa solução pode ser qualquer função x e t que, substituída aqui, torne essa função solução dessa equação. A maneira mais trivial de encontrar uma solução particular como essa, já que eu posso escolher qualquer uma, é escolher uma que tenha a mesma forma funcional do lado direito da equação, daquela parte não homogênea. Tá? Então aqui nós vamos admitir o seguinte tipo de função para essa solução particular. Então, já que eu vou tentar escolher uma que seja parecida com
com a parte não homogênea, então eu vou escolher uma que tem uma constante, tá? Como a parte não homogênea tem uma constante, vezes o cosseno daquele mesmo argumento lá. Bom, então eu vou dizer que isso daqui é solução da minha equação, e para que isso seja a solução dessa equação, é preciso que esse B tenha um formato adequado. Então eu tenho que descobrir qual é esse formato, substituindo esse xp no lugar do x da equação 1. Bom, para a gente fazer isso, então vamos derivar essa solução em relação ao tempo. Então, ao derivar, bom, isso é uma constante, evidentemente eu tenho que derivar o cosseno. Ao derivar o cosseno, eu tenho menos o seno, né? E a derivada do argumento dá o ômega. Então, aqui vai ficar menos b vezes ômega barra seno de ômega barra t. Na minha equação aparece a segunda derivada. Então, eu vou derivar mais uma vez. E aí, ao derivar mais uma vez, cai mais um ômega. Então, esse ômega barra vai ficar um ômega barra ao quadrado. Ao derivar o seno, eu tenho o cosseno. Então, vou ficar com menos b, ômega barra ao quadrado, cosseno de ômega barra t. Tá? Agora eu substituo isso na equação 1. Vou obter o seguinte, então lá tem a segunda derivada, então vai ficar menos b ômega barra ao quadrado vezes o cosseno de ômega barra t. Aí vem agora o termo do ômega zero ao quadrado vezes o x, então o x aqui é b cosseno de ômega barra t, igual a f0 sobre m cosseno de ômega barra. Bom, todos os termos dessa equação têm esse cosseno, então eu posso cancelar isso daqui. E daí, portanto, ter o seguinte. Então, nesses dois primeiros termos eu vou colocar o b em evidência. Ele vai ficar multiplicando ômega zero ao quadrado menos ômega barra ao quadrado igual a f0 sobre m. Portanto, a constante b, que multiplica a minha solução particular, é dada por essa expressão aqui. Tá? Então, muito bem, a gente tem agora essa constante. Então, isso significa que o xp, a solução particular, é f0 dividido por m, ômega zero ao quadrado menos ômega barra ao quadrado, vezes o cosseno de ômega barra t. E a solução geral dessa maneira será a parte homogênea, a cosseno de ômega zero t mais φ, mais a solução particular, f0 dividido por m, ômega zero ao quadrado menos ômega barra ao quadrado, tudo isso multiplicando o cosseno de ômega barra t. Tá bem? Bom, na aula nós investigamos uma solução particular considerando valores específicos para a condição inicial. Vamos fazer a mesma coisa agora. Então vamos considerar aqui como condição inicial o seguinte, que a posição inicial, posição x no instante de tempo t igual a zero era igual a zero, e a velocidade inicial também é zero. Tá? Então,
nós vamos aplicar essas condições, primeiro obtendo a velocidade. O v de t, que é a derivada da posição com relação ao tempo. Então, eu vou ter que o v de t, que é dx dt. Então, eu tenho que derivar essa função aqui com relação ao tempo. Eu derivo o primeiro argumento, o primeiro termo. Então, vou ter menos a ômega zero vezes o seno de ômega zero t mais φ. Então, veio essa primeira. Agora, eu vou derivar o segundo termo em relação ao tempo. A dependência do tempo está aqui no cosseno também. Então, vai ficar menos ômega barra vezes f0 sobre m, ômega zero ao quadrado menos ômega barra ao quadrado, seno de ômega barra t. Tá? Então, essa é a velocidade em função do tempo. Agora, como eu tenho a posição também em função do tempo, eu posso aplicar essas duas condições aqui, que são as condições iniciais. Vamos fazer isso. Então, vamos aplicar as condições iniciais. Eu tenho x em t igual a zero, quer dizer, eu vou pegar essa expressão e onde tiver t eu vou fazer zero. Bom, fazendo t igual a zero, nesse termo aqui, veja que o cosseno será o cosseno de zero, que é 1, né? E aqui eu tenho o cosseno de φ. Então, a minha expressão vai ficar a cosseno de φ mais esse termo aqui, a constante que multiplica o cosseno, f0 sobre m, ômega zero ao quadrado, menos ômega barra ao quadrado, só, né? O cosseno é muito bem, igual x em t igual a zero, estou dizendo que é zero, isso aqui tem que ser zero. Bom, a outra condição é o v calculado em t igual a zero. Veja que ao substituir na expressão do v de t o tempo por zero, tá aqui a expressão, esse termo aqui ficará multiplicando o seno de zero. Bom, o seno de zero é zero, então esse termo aqui desaparece e aqui eu terei essa constante vezes o seno de φ. Então tenho menos a ômega zero seno de φ igual a zero. Bom, como o ômega zero não é zero, evidentemente, o A também não pode ser zero, porque a gente não teria nenhuma oscilação. Daqui eu tenho que o seno de φ tem que ser zero. Então eu me pergunto qual é o ângulo φ cujo seno é zero. Bom, isso é verdade se φ for zero radiano. Então, como o φ é igual a zero, nessa equação aqui o cosseno de zero é 1. Então eu vou ter A vezes 1, né? E mais isso igual a zero. Então o A é menos F0 dividido por M, ômega zero ao quadrado, menos ômega barra ao quadrado. Daí, então, voltando para a minha solução geral, o x de t, que é A cosseno de ômega zero t mais φ, seria menos F0 sobre m, ômega zero ao quadrado, menos ômega barra ao quadrado, cosseno de ômega zero t, o φ é zero, como nós vimos, mais F0 sobre m, ômega zero ao quadrado, menos ômega barra ao quadrado, cosseno de ômega barra t. Ou seja, posso colocar esse termo em evidência. Multiplicando cosseno de ômega barra t menos o cosseno de ômega zero t. Tá? Então, essa é a nossa solução para esse caso particular em que as condições iniciais são dadas pela posição inicial igual a zero e a velocidade inicial igual a zero. Agora, nós também mostramos o seguinte.
que essa solução indica que esse termo aqui faria o papel da amplitude, né? Então nós temos uma amplitude que depende da frequência externa e o valor dessa amplitude, lembrando que a amplitude é um número positivo, sempre. Então a gente vai pegar o módulo dessa coisa aqui, porque dependendo do valor de ômega barra, esse número aqui pode ser positivo se ômega barra for menor do que ômega zero, ou pode ser negativo se ômega barra for maior que ômega zero. Então, escrevendo isso numa forma de módulo, para que o A sempre seja um valor positivo, né? Essa função teria essa cara aqui, tá? Então, aqui eu garanto, evidentemente, que o A é sempre positivo. Bom, então a gente viu qual é a fórmula dessa função, viu que tem um limite em que a amplitude diverge, que é quando o ômega barra é igual a ômega zero. Esse limite equivale ao regime de oscilação que a gente chama de ressonância, que para o caso do oscilador harmônico forçado implica numa divergência da amplitude. E a gente mostrou também qual deveria ser a forma da função horária, do x de t, nesse limite. Então vamos recalcular aqui para provar que aquela expressão está correta. Então vamos ver que no limite de ressonância, né, quando ômega barra tende para ômega zero, nós temos o seguinte. Então, se ômega barra tende para ômega zero, veja que esse argumento no denominador, essa diferença vai a zero. Bom, mas se ômega barra tende para ômega zero, esse argumento no numerador também vai para zero. Tá? Então tem um zero sobre zero. Então eu teria esse limite quando ômega barra tende para ômega zero, do x de t, indo para uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E a gente sabe que para lidar com indeterminações como essa, o cálculo nos ensina que nós devemos utilizar a chamada regra de L'Hopital. Então, para calcular apropriadamente esse limite, a gente precisa aplicar a chamada regra de L'Hopital. Como é que funciona essa regra? Ela funciona assim. Quando eu tenho uma indeterminação, como essa daí, em que eu tenho um 0 sobre 0, eu tenho que tomar o limite, né, no ômega barra tendendo a ômega zero, da razão entre a derivada do numerador vou colocar esse termo no numerador também, pela derivada do denominador ambas derivadas em relação à variável que eu estou tomando o limite, nesse caso, ômega barra. Tá? Então, isso daqui nos leva ao seguinte. Então, deixa eu deixar aqui o mesmo limite. Então, vamos fazer essas derivações aqui. Bom, isso aqui é uma constante, né? Esse f0 sobre m, então ele permanece como está. Tiro fora aqui da derivada. E agora, como eu estou derivando em relação a ômega barra, note que no numerador, a única parte que depende de ômega barra é o primeiro termo. Isso aqui é uma constante em relação a ômega barra. Então, a derivada desse cosseno de ômega 0t com relação a ômega barra é zero. Então, eu tenho que derivar só esse cosseno aqui, o que vai me dar menos a derivada do cosseno com relação... Bom, um menos, deixa eu colocar assim. O menos seno de ômega barra t vezes a derivada do argumento com relação a ômega barra. Então, vezes t.
Tá? E agora eu vou derivar o denominador também com relação ao ômega barra. E novamente a derivada do ômega zero com relação ao ômega barra é zero. Então preciso derivar só esse termo aqui. O que vai me dar? Bom, tem um menos aqui já, então vai ficar menos 2 ômega barra. Bem? Com isso, ao tomar esse limite, né, esse sinal de menos se cancela, ao tomar esse limite, eu vou ter F0 sobre M vezes o T vezes o seno de ômega 0t, já que ômega barra vai para ômega 0, dividido por 2, né? Coloco esse 2 aqui, ômega 0. Tá? Então, daí eu tenho a expressão que aparece lá, como aparece nas notas de aula também, F0, 2m ômega 0, t seno de ômega 0t. Bom? Então, se a gente compara com a expressão que é usual para uma oscilação, esse fator aqui faria o papel de uma amplitude que depende do tempo. E essa amplitude cresce linearmente com o tempo, tendo essa inclinação aqui no crescimento dela. Ok?